começando 10 para as 10. Bem-vindos ao primeiro podcast do Clube Torrica, Papo de Rica. Muito prazer, eu sou Daniela Barra e aqui vamos conhecer histórias de mulheres empreendedoras, empresárias, mães e esposas nos inúmeros papéis que assumimos. Eu sou Renata Barra e hoje no nosso primeiro Papo de Rica vamos receber as queridas doutora Thaís Santos e Ana Beatriz Manini para a gente falar sobre saúde e negócios, pois não existe riqueza maior que a nossa saúde. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos começar hoje com a doutora Thaís. Doutora Thaís, ela é médica, formada na UFMG, especialista em acupuntura pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, e pós-graduada em fitoterapia clínica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Thaís, você resolveu ir um pouco na contramão da medicina tradicional, né, indo para essa área natural de acupuntura, fitoterapia. Nos conte um pouquinho sobre o seu trabalho, como que é e por que você escolheu ir para essa área. Bom, essa história, ela começou no primeiro período da Faculdade de Medicina. Logo no início da faculdade, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de extensão e ligas acadêmicas que me colocaram em contato com o que nós chamamos de práticas integrativas e complementares, que são práticas como mindfulness, a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia. E nas férias, entre o primeiro e o segundo período, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Araxá, onde eu conheci a reserva Eco Cerrado, que é uma reserva de conservação de plantas medicinais nativas do Cerrado, que fornece esses insumos, sim, para pesquisas científicas, para a produção dos medicamentos tradicionais fitoterápicos na região. Isso é uma coisa interessante, né? Que você falou que as plantas são usadas também para os medicamentos tradicionais, né? Porque eu não tinha essa visão, eu achava que as plantas eram usadas só para os fitoterápicos. Sim. Eu não sabia que elas eram usadas para os medicamentos tradicionais também. O que acontece é que nós temos várias maneiras de usar o princípio ativo que está nas plantas. E muitas pessoas realmente não sabem disso. Mas muitos medicamentos tradicionais, alopáticos, esses que são industrializados, eles vêm de princípios ativos extraídos de plantas ou de animais, purificados de uma forma onde aquela substância ela é extraída, purificada e isolada. Essa é a palavra que eu queria. Sim. Ela é isolada para fazer o medicamento. Um dos medicamentos mais importantes do mundo é a penicilina, e ela é um princípio isolado a partir de um fungo. Que interessante, Sim. Gente. A hora que você falou da penicilina, eu lembrei uma série, não sei se você já assistiu, chama Outlander. E sim. Você já viu? Vi alguns episódios. E ela, a atriz principal, né, ela volta no tempo. E aí, num certo período lá da série, ela meio que descobre a penicilina, assim, ela não sei se ela produz através, né, eu até fiquei olhando, gente, como é que essa mulher, assim, né, sabe de tudo, né, e voltou lá e conseguiu produzir o negócio, então, assim, acaba que ela veio mesmo Sim. de um fungo, né, pelo que você tá falando. Foi descoberta por acaso. É possível, realmente, né, que eu fiquei trucando a série, eu falei, isso não é possível. Sim. Então, a gente vai ter esse princípio isolado, produzindo medicamentos, e a gente tem alguns medicamentos que são sintéticos, ou seja, essa molécula, que é um princípio ativo, ela foi do zero produzida em laboratório, mas uma grande parte das medicações que a gente usa no dia a dia, elas foram extraídas de algum princípio natural. O fitoterápico é diferente, ele não vai pegar uma molécula isolada para poder tratar e produzir um medicamento. E essa, na verdade, é a grande vantagem do fitoterápico, porque tem algo que chama fitocomplexo. E eu sou absolutamente apaixonada por esse conceito. Porque, de uma forma mais didática, para eu explicar para vocês, a planta ela vai ter várias substâncias dentro dela. Sim. Algumas são medicinais, outras não. Sim. E antigamente a gente tinha essa visão de que só aquela molécula, que é o princípio ativo, que tem algum efeito. E o que foi sendo descoberto ao longo do tempo com as pesquisas científicas? Quando você usa a planta inteira, sem isolar aquele princípio ativo, muitas vezes o efeito final é superior do que o ativo isolado. Olha que interessante. E os efeitos adversos são minimizados. Olha só, e geralmente as pessoas não têm essa visão, né? Eu mesma não tinha essa visão. Agora que você está me contando que eu estou aprendendo isso, porque a gente
tende a pensar assim, né, que remédio natural é menos eficaz, né, do que o fitoterápico é menos eficaz do que os remédios tradicionais, né? É comum esse tipo de pensamento, mas o que é realmente perigoso é quando as pessoas pensam que os medicamentos fitoterápicos, por serem mais naturais, não podem causar nenhum dano. E acabam usando de forma aleatória, sem muita... Exatamente. E, na verdade, eles vão instrução. ter contraindicações, eles podem interagir com outros medicamentos que a pessoa já esteja usando e podem ter, sim, efeitos adversos, efeitos indesejados. Então, o uso tem que ser com acompanhamento. Claro. E deixa eu te perguntar, como que a acupuntura e a fitoterapia podem auxiliar a mulher moderna hoje, né? A mulher que é empresária, que é empreendedora, que é mãe, enfim, que exerce seus múltiplos papéis hoje, né? Como que isso pode ajudar aí no controle do estresse, da mente, né? Para que ela consiga exercer todos esses papéis da melhor forma possível. Isso é uma questão muito importante. O estresse, ele é uma coisa que a gente lida com ele no dia a dia e acaba minimizando, né? Ah, eu tô estressada. E para por aí. A gente vai levando, né? Vai empurrando essa situação, achando que a gente tem que dar conta de lidar com isso e sem realmente considerar as consequências que isso pode ter. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante que, ao longo da faculdade de medicina, eu lembro que isso me chamava atenção. Toda vez que eu ia fazer um estágio, agora vou para o estágio de ginecologia. E aí pegava ali alguma doença ginecológica para a gente estudar. E quando você vai ver os fatores de risco, hereditário, pessoas que fumam, sedentárias, estresse sempre estava na lista de fatores de risco de todas as doenças importantes em todas as áreas. Então, a gente ia lá para cardiologia, estava lá o estresse como fator de risco. Ia para endocrinologia, diabetes, doenças autoimunes, estava lá o estresse como fator de risco. Ou seja, se você aprender a gerenciar o estresse, né, a como minimizar o seu estresse, você vai evitar todas essas doenças aí que... Na verdade, assim, não tem como a gente eliminar o estresse, né? Porque o estresse, todo mundo vai ter atribulações, problemas. A palavra-chave aqui é como gerenciar esse estresse, como ter uma vida mais leve mesmo com os desafios que todos nós passamos. Quando a gente fala de saúde, uma imagem que eu acho legal a gente ter é de uma balança. Porque o que é o conceito de saúde? O que é saúde para você? A gente tem um conceito que vem da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que a saúde ela não pode ser classificada apenas como um estado de ausência de doença. A saúde ela é um bem-estar biopsíquico, emocional, que já tem hoje uma abrangência até para a parte social e convivência, né? Então, são vários aspectos que vão influenciar na nossa saúde. E quando a gente fala que fazer o gerenciamento, manejar o estresse de uma forma saudável é importante para a saúde, a gente não está dizendo que você nunca vai adoecer porque você não está estressado. Claro, né? Mas entender que esse é um dos fatores que podem ser modificados. Vai minimizar as suas chances, né? E é um fator que tem como ser atuado, né? Porque, por exemplo, carga genética, né? Você recebe, você não tem como mudar. Mas o estresse, aprender a gerenciar o estresse, é um fator modificável, né? O estresse, ele realmente não é um vilão. Como você disse, ele faz parte da nossa vida. Não existe viver sem estresse. O estresse, ele é uma resposta de proteção do nosso corpo diante de alguma situação. A gente fala evolutivamente, né? Era fugir do leão, era não morrer de frio. E hoje em dia, no dia a dia, onde que vai entrar o estresse, né? Ele vai entrar nas situações... de fato algum risco, né? A gente quase bati o carro, tô andando de bicicleta, vou desviar de alguém, essa coisa mais de um risco imediato. Mas ele vai entrar como uma resposta para os nossos desafios, que é os prazos que a gente tem que entregar, a prova que a gente tem que fazer, a casa que a gente tem que gerenciar. Isso tudo vai gerar no nosso corpo uma resposta ao estresse. E não é de todo ruim. A gente ter esse estímulo do estresse em algum nível, ele vai ser o estímulo para dar energia para a gente, para dar criatividade, encontrar soluções. O que não pode é a gente viver constantemente nesse estado de estresse. E de sofrimento, né? É um manejo do estresse, né? Isso, ele vai eu acho que você vai ajudar muita gente a dar dicas práticas aqui hoje de como manejar esse estresse.
Quero não deixar ele acumular, né? Não deixar. Porque o perigo é quando o estresse acumula. E vai chegando num grau que você não consegue nem fazer as Não. suas coisas, né? Então, queria apresentar também a Ana Beatriz Manini. Ela é formada em Economia pela PUC Minas, especialista em Gestão Empresarial e Finanças, e fez uma transição de carreira em 2023, após 8 anos na área gerencial. Isso. A Ana já falou em grupos de networking, no Instagram mesmo, que teve um burnout, né, antes de fazer essa transição de carreira. E a gente queria conversar um pouco desse assunto. Ana, me conta pra gente como que foi esse momento, como você conseguiu sair disso, o que você faz hoje para evitar do estresse chegar nesse ponto na sua vida. Dani, é muito delicado esse assunto até hoje para mim, porque eu fiz a transição de carreira em 2023, então não tem 2 anos ainda, né? Então, eu saí de uma carreira gerencial, onde eu tinha um cargo de liderança, eu ganhava bem, eu tinha um status, né, social. A minha família, muito tradicional, achava aquilo incrível e se orgulhava muito de mim, sabe? Sim. E eu fiquei muito presa a isso por muitos anos e me cobrando muito. Às vezes a gente fica tão presa no que os outros vão pensar que a gente não consegue perceber o que é melhor para a gente mesmo, né? Sim. E, na época, eu trabalhava na área da saúde em uma empresa muito grande. E foi muito complicado, realmente, essa época. Faltavam máscaras, faltavam luvas, equipamentos realmente necessários. 2023 foi o Covid, né? Estava no final do já, Covid, no final. Finalzinho. Mas começou o meu estresse acumulado antes disso, né? Igual a doutora Thaís falou aqui, ele é acumulativo. Sim. Eu não tinha válvulas de escape para aquele estresse. Eu só, desde a pandemia, desde 2020, eu estava inserida em uma clínica que atendia diversas especialidades e que estava vivendo... Eu era gestora e eu estava vivendo aquele estresse constante de não ter máscara, dos valores exorbitantes. Você entrou nessa clínica em 2020? Eu entrei Bem nessa no auge da clínica pandemia. em 2019. Ah, então foi um pouquinho Mas antes. você estava lá na hora que o pau estava quebrando da Sim. pandemia. Essa época, para todos nós da saúde, foi uma época muito desafiadora, né? Porque, além de ser tudo muito novo, ninguém sabia onde estava pisando, né? No começo, todo mundo com medo, né? Que essa doença vai me matar, vou passar para minha família, vou passar para meus avós. E depois ainda tivemos que lidar com tudo isso, que quem é da parte administrativa sentiu também o impacto, porque as luvas que, sei lá, custava centavos, teve um momento que custava R$5 a caixa de luva. E Não, Dani, soro. 80. 80 reais uma caixa de luva. Então, assim... Então, eu vivi isso e os fornecedores, muitos não tinham quantidade para entregar, né? Nem Sim, tinha não para tinha. entregar. Não era E questão os de que entregavam dinheiro. era uma fortuna, né? E às vezes a qualidade um pouco duvidosa também. Não sei, né, se foi liberado pela Anvisa realmente. Ainda tem essa questão. Os profissionais ficavam muito apreensivos de trabalhar. Da luva, se tem uma porosidade ainda, né? Ela tem uma porosidade. Sim. A gente não sabia o quão perigoso era o vírus. E era uma empresa de transportes. Então, a gente estava à frente. Então, a gente estava indo para as estradas para poder ajudar os caminhoneiros, motoristas. Os profissionais estavam indo dando esse apoio. Então, foi um momento de muito estresse para mim. Ele foi só acumulando. E o que aconteceu? Com certeza, isso aí foi um fator importante no acúmulo do seu estresse aí até chegar na gota d'água, né? Que foi em 2022, que foi a gota d'água. 2021, eu comecei a sentir, assim, muita ansiedade. Eu não conseguia estar presente em nenhum lugar. Eu ficava pensando em 1000 coisas diferentes. Minha pupila, ela pulsava. Meu coração disparava em determinados momentos. Eu estava trabalhando isso. E nesse momento você tinha clareza disso, que era o seu nível de estresse, aqueles sintomas? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa não sente algumas coisas e não dá a devida importância, porque o nosso corpo, né, Thaís, vai falar o tempo todo, né? Vai dar sinais de que alguma coisa não está legal.
Mas eu acho que muitas vezes a gente não escuta. Eu não escutei. Você não percebia isso naquela época? Eu achava que o meu pensamento naquele momento era: eu sou a líder, eu sou a gestora, eu tenho que ser forte. Eu sou mulher. Muitas mulheres, né? Muitas de nós têm esse pensamento, né? Que a gente é a Mulher Maravilha, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente... Porque foi criando isso, né? Eu acho que a nossa geração, principalmente, né? Ela veio de uma geração que foi sendo formada dessa forma, né? Então, a gente vai crescendo, e a gente foi crescendo, né? E chegamos num ponto, assim, que a gente tem que dar conta de tudo. É filho, é casa, é marido, é trabalho. Então, a gente foi chegando num ponto que a gente viu que a gente não dá conta de tudo, né? Então, e a gente tem que aprender a gerenciar isso, né? A doutora Thaís está aqui para poder nos ajudar nesse aspecto, né? Agora que está mudando, assim, depois da pandemia, mas eu me sentia culpada por não estar conseguindo entregar mais, sabe? Por esquecer prazos, começar os esquecimentos. Por que também é sintoma. É um sintoma, mas eu ignorei tudo. Falei, agora, não, tô só cansada mesmo. E aí você se culpava ainda mais, né? Culpava. Esqueci, tô mais errada e a empresa cobrava também mais. E aí vai aumentando mais ainda a sua culpa, o seu sentimento de incapacidade, né? Exatamente. E você não sabia como melhorar aquilo, né? Como sair dessa bola. E, na verdade, não tinha nem clareza nesse momento de que as coisas estavam indo para esse caminho, né? Eu só sabia que eu tinha que ajudar as pessoas, né? Eu sempre tive esse perfil muito acolhedor, de querer ajudar o outro. E eu sentia, assim, na obrigação de ajudar quem estava numa situação, assim, mais vulnerável, mais exposta que a minha. Então, eu não me permiti. E aconteceu o quê? Esses sintomas foram só piorando. Procurei psicólogo, psiquiatra na época. Comecei a tomar alguns medicamentos, uns para acordar, outros para dormir, uns para ansiedade, outros para me apagar, porque eu ficava muito acelerada. E aí as doses foram só aumentando. E os medicamentos que eu tomava foram só aumentando. Vamos colocar esse aqui de complemento, vamos combinar com esse. E nada natural. Então, eu estava assim, eu acordava, tomava meus remédios, ia trabalhar, sentia alguns sintomas durante o dia, colocava um remedinho debaixo da língua para poder melhorar. E continuava o dia. Chegava em casa, exausta, não tinha disposição para poder fazer uma atividade física, para poder fazer uma massagem, para poder fazer uma acupuntura, por exemplo, para fazer outras terapias. Para fazer autocuidado, né? Para se cuidar. Não, eu só existia. Nem se permitia se cuidar. Eu só existia. Mas aí teve um dia que foi muito forte para mim, que eu cheguei, eu senti que eu estava muito ansiosa, mas eu não conseguia trabalhar. E qualquer coisa na mesa, na minha sala, me incomodava. Eu já não queria mais que as pessoas chegassem perto de mim. Eu estava me isolando, porque eu estava muito nervosa. Eu cheguei a um ponto, tipo assim, de não conseguir conversar com meus colaboradores. E aí eu me sentia muito culpada e muito frustrada por, gente, eu não estou sendo uma boa líder, sabe? Eu não estou sendo uma boa profissional. E aí, nesse dia, eu lembro que eu falei assim, vou comer um doce para melhorar. Né? A gente sempre fazendo compensação. A comida é assim, né? Tô triste, vou comer um pouquinho. Tô tão feliz, vou comemorar, mereço. Isso, eu mereço. Eu falei, vou tomar. Fui lá comer um pote de sorvete gigante, melhorei nada. Aí comecei a sentir falta de ar. Até melhora momentaneamente, né? Mas passa muito rápido, né? Mas não melhorou. E aí eu falei, eu só avisei que eu tava indo embora, que eu não tava passando bem. E aí eu peguei o carro e fui dirigindo para casa. Comecei a ter dores no peito, comecei a ter formigamento na mão. A minha pupila realmente começou a pular mesmo, sabe? Que é real, uma crise de pânico mesmo, né? Eu tive uma crise de pânico. E aí eu liguei para minha mãe, ela falou, o que está acontecendo? Esse trabalho está te fazendo mal, você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Aí eu, mãe, tá bom. Ignorei aquilo, né? Mas, enfim, eu fui parar no hospital. Eu fui parar no André Luiz. Naquele dia, foi um baque para mim. Aí, aquele dia, você percebeu o grau que você já estava, né? Que todos esses sintomas que você foi sentindo antes, que você não valorizou, na hora que
Foi a gota d'água, aí você percebeu. A Ele ficha falou, "Ai, caiu. Foi. Eu não tá legal." Eu liguei pra minha psicóloga. Ela falou assim, Ana, vai pro hospital agora. Pode ser bobeira, mas pode não ser. Né? Eu achei que eu ia estar tendo um infarto, um AVC, de tanto estresse que E eu a tava. psicóloga e o psiquiatra chegaram a te indicar coisas para autocuidado, para você se perceber melhor ou não? Ou eles falavam, mas você não conseguia cair a ficha, né? Não conseguia entender a minha aquilo. psicóloga maravilhosa falava para eu poder olhar mais para mim, cuidar mais de mim. Só que eu não sabia como cuidar mais de mim. Eu estava inserida no ambiente médico, tradicional. Então, eu só sabia de medicamentos para poder cuidar de mim. Então, eu não fazia uma atividade física, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para mim. E aí, meu corpo foi me avisando e eu não prestei atenção. Isso que você falou aí é uma coisa que eu acho que é muito comum mesmo, essa falta de conhecimento, de saber o que existe fora os remédios, né, Thaís? Que eu acho que tem uma ignorância nesse sentido de não conhecimento mesmo, tanto da parte médica, acadêmica, quanto da sociedade em geral. Você também percebe isso, que as pessoas não sabem o caminho de ter esse autocuidado, de promoção à saúde, sem pensar única e exclusivamente só em remédio? Eu acredito que isso é, sim, uma questão muito importante quando a gente vai falar de educação em saúde. Eu vejo que a medicina está passando por um período de transição. Hoje a gente já ouve muito mais falar sobre medicina do estilo de vida, sobre a importância do gerenciamento do estresse, da atividade física, da alimentação. Mas a gente não tem ainda uma base curricular, desde a nossa formação acadêmica, que mostre para a gente esse caminho e como a gente pode ajudar os nossos pacientes. A gente vê isso de uma forma muito superficial. No máximo, tem que melhorar os hábitos de vida, orientar os pacientes mudança dos hábitos de vida. E é isso, essa foi a observação que a gente ganhou do professor na aula. Ninguém explica o que é essa mudança de hábitos de vida. Como fazer essa mudança. E até para você passar para o seu paciente, né, assim, a conscientização do quanto aquilo é importante, do quanto que aquilo ali realmente vai ajudar ele, de uma hora para outra. Não é. Essa é uma mudança de conscientização, mente, né, de mentalidade, que vem inserida há muito tempo, né? O meu contexto é da atenção primária à saúde, é da saúde da família. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas por um longo período de tempo. E é muito interessante observar essa evolução, porque algumas chegam com algum grau de consciência sobre essa necessidade do autocuidado. Alguns chegam sem noção nenhuma. E ao longo das consultas, a gente vai plantando sementes, né? A gente faz uma pergunta, um questionamento, dá uma ideia, uma dica, às vezes até um encaminhamento mesmo para uma psicoterapia, que às vezes a pessoa nem isso está fazendo ainda, né? E às vezes pequenos hábitos, né, Thaís? Por exemplo, uma vez eu fiz um processo já uma vez de autoconhecimento com uma coach que ela é muito boa e ela me falou assim, tire às vezes alguns momentos do seu dia que sejam pequenos momentos para fazer coisas que te dão prazer, por exemplo, sentar numa cafeteria e tomar um café, andar. Sai um pouquinho do seu escritório, do seu local de trabalho, se você está ali muito cansada ali naquele momento, né? E sai que seja assim, 5 minutos, 10 minutos, olha para a rua, olha para a luz do sol, né? Assim, recebe um pouco daquilo, concentra naquilo ali, no momento presente, né? Tão simples. Que a gente não faz, porque a gente tem essa mentalidade de sofrer, fazer, entregar, dar o máximo. E aí a gente acha que quando não estiver aguentando mais, aí a gente vai tirar umas férias. Ou um final de semana. E aí a gente já volta das férias assim, agora eu preciso de férias das férias, né? Porque às vezes você vai para as férias também. As férias são estressantes, gente. Você faz ali uma programação, o roteiro a cada minuto do dia, aí você volta e fala, eu preciso de férias das férias agora. Foi interessante o relato da Ana, porque é aquela história. A gente não espera ficar com sede para cavar o poço, para encontrar água. É bem melhor a gente já estar com o poço todo bonitinho, construído, para a gente só ir lá pegar a aguinha quando a gente precisar, quando a gente sentir sede. Excelente essa sua analogia. Então, se a gente vai colocando isso que você falou, já criando esse hábito de fazer primeiro essa autopercepção.
entender os nossos sinais de estresse, né? Peraí, minha cabeça começou a ficar pesada, eu comecei a ter uma mudança no meu humor, eu tô mais irritada do que o habitual, querendo me isolar, eu tô angustiada. Por que pequenas coisas estão me deixando tão nervosas, Isso. né? Ter tipo esse autoconhecimento, né? E você Se já entender perceber, melhor. opa, o meu corpo tá conversando comigo. Acendeu uma a minha luzinha, mente tá né? conversando comigo. Onde tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. É uma Sim. necessidade de descanso, é um descanso físico, é um descanso mental, é uma necessidade de lazer. Muito importante de você falar prazer. isso do descanso mental, né? Porque hoje, mesmo quando a gente está deitada, descansando na cama, tá com o celular, olhando. Então, a gente está deitada, mas a nossa mente não para, né? Principalmente nós mulheres. Principalmente. Isso que eu ia falar, porque eu acho que, assim, as mulheres têm uma coisa mais intuitiva de cuidar, né? Assim, de cuidar do filho, de cuidar da família, cuidar dos preocupar, pais, né? cuidar da casa. E os homens, você vê assim, eles acabam tendo esse momento para eles. Por exemplo, eles vão jogar um futebol, jogam um pôquer. Homem, normalmente, conversa com um amigo num bar, toma uma cerveja. É mais comum a gente ver Eu acho isso, que é muita né? questão também da mente. Por exemplo, homem, ele tá fazendo, que tá assistindo televisão, ele tá só assistindo a televisão. Né? E tá ali, parado. E eu acho que ele consegue desligar a mente dele. Ele Não é consegue. igual a nossa. A gente, é igual eu falei, eu deito, aí eu falo assim, agora eu vou resolver aqui, vou olhar negócio do aniversário da minha filha, das outras festas que ela tem que ir, que eu tenho que comprar o presente, é a roupa da apresentação, é não sei o quê. Então, assim, tem que responder fulano, que me mandou mensagem há 4 horas atrás, e até agora eu não consegui responder. Então, isso a gente não tá descansando, né? Eu aprendi uma coisa muito interessante com homens. Me presta uma caneta. Isso é que eu nunca vi uma mulher fazer. Eu aprendi isso foi com um homem. Horário do expediente chegou, 17, 18 horas. Caneta caiu. Gente, eu nunca vi uma mulher fazer isso na vida. Eu olhei isso a primeira vez, caneta caiu. Acabou o trabalho. Deu o horário, acabou. Amanhã, 8 horas, a gente desligam. Eles retoma. desligam de verdade, né? Não fica pensando Mas a naquilo. gente precisa aprender isso. Eu acabei trazendo isso pra minha vida. Mentalmente, às vezes eu falo comigo, caneta caiu. Que é compartimentalizar um pouco. Sim. Porque a nossa mente, como mulher, ela pode até ter um funcionamento um pouco diferente de um cérebro masculino. Não vai ser muito diferente, não. Vai ser um pouco só diferente. É mais comportamental, né? Não é tão talvez a mente. seja algo é mais ensinado do que fisiológico. Sim. Mas a gente consegue modular isso. Eu acho que não é um problema a gente ter uma natureza de ser mais cuidadosa com as pessoas, como você falou que tem esse acolhimento. Eu acho que a questão é modular isso. Né? Se colocar como personagem principal da sua vida, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado. De tudo perfeito. Eu acho que talvez esse seja o nosso maior tiro no pé. Nossa maior cobrança, né, Thaís? Ser perfeita em tudo, na área profissional, na área pessoal, ser uma boa filha, ser uma boa esposa, ser uma boa empreendedora, ser acolhedora nos grupos de network, né? Vocês que são anfitriãs. Então, assim, é muitas cobranças ao mesmo tempo. E na época, eu não sabia lidar com isso. Eu tive que dar um basta, me planejei. Dar um reset, começar de novo. Eu tive que fazer uma escolha, gente, assim. E não foi fácil, sabe? Porque eu morava sozinha na época. Era um padrão de vida diferente. E eu tive que me desfazer Aí do depois meu desse episódio, você decidiu sair do seu emprego. Decidi sair. E aí você ainda não tinha, assim, nem sabia com o que você queria trabalhar naquele momento? Não sabia. Mas no dia que eu saí, eu não saí tão de boa, né? Porque as pessoas, quando apresentam um atestado, ela não é bem vista, né? Tá de e a história da culpa de novo, né, Ana? Você estava doente realmente, mas a história da culpa, né? Sim. Assim, E também tem um preconceito, né? Assim, as pessoas não veem como ansiedade, estresse como uma doença que é uma super doença. E as pessoas não enxergam assim, acham que é meio piti. Sim, não ficava sabendo, mas rádio, né? Rádio peão, né? Rádio peão da empresa. Eu escutava que, nossa, tá estressada de novo. Nossa, que frescura. Que frescurinha. Tem que tomar muito cuidado ao lidar com ela.
Ô, Ana, e hoje como é que você faz para equilibrar isso, a sua vida pessoal e profissional de forma mais equilibrada e mais saudável? Você aprendeu a gerenciar isso? Como é que você faz isso hoje na sua vida? Aprendi porque eu fiz vários processos de autoconhecimento. É muito Eu não importante. sabia. É a chave, né? Eu não sabia o que a Ana gostava. Eu não sabia que a Ana gostava de ler, eu não sabia que a Ana gostava de caminhar numa lagoa. É aquela que tem questão, né? ar. Vamos parar que seja 5 minutos e 10 minutos e fazer uma coisa que você gosta, que te dá prazer. Aí você para pensar, mas o que eu gosto? Às vezes você nem sabe, Não né? sabia, Assim. não sabia. Eu vivia no automático. Então, eu precisei passar por um processo de autoconhecimento, saber meus valores, o que para mim é inegociável, o que eu iria buscar dali para frente, sabe? E antes de sair da CLT, me plantaram uma sementinha do marketing. Eu ouvi de uma pessoa assim... na época eu não entendi, hoje eu até agradeço. Talvez você deva trabalhar com marketing, pois é mais liberal e flexível. Ela falou com um certo tom de ironia, né? Mas que depois você levou certo pra... tom de deboche, realmente. E aí, isso virou uma sementinha na minha cabeça. O que também é um preconceito, né? Porque você pode trabalhar com marketing e ser super E trabalhar com marketing estressante. Não é? A gente vê um reflexo dos valores, né? Por que um trabalho que seja flexível é falado em tom de ironia? Como se fosse uma coisa ruim, né? Ou Todo com menos mundo quer, valor. gente. Exato. Sim, como se para mim fosse o ideal trabalhar menos, né? Naquele momento eu entendi como trabalhar menos, ser menos cobrada. Uma vida mais tranquila. Uma vida mais tranquila. Né? O que também, assim, é um outro preconceito. Por que não trabalhar menos, ter uma vida mais tranquila? Eu vejo isso muito na nossa sociedade. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa cultura do esforço. Então, que tem que trabalhar de sol a sol. O povo acha bonito ter burnout, senão você ficar não é valorizada, estressado. né? Se você faz um trabalho guiado, assim, efetivo, 2, 3 horas por dia, você é um folgado. A gente vê que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá o pessoal valoriza muito mais o resultado. Aqui a gente tem ainda uma sociedade que valoriza cultura. muito o Trabalhar esforço. duro, né? O esforço, trabalhar duro, se matar. Exatamente. Não é? E era bonito, né, você ter o status, tô ocupada. Uhum. Tô ocupada. Era bonito, assim. Nossa, não tem sem tempo pra nada. Era sinônimo da pessoa ter chegado num status, assim, muito bacana. Muito, né, muito admirado por outras pessoas. E aí, eu precisei me reconhecer. Falar assim, quem é a Ana? Aí, por vários processos de autoconhecimento, vários cursos, troquei de psicóloga, fui tirando os remédios aos poucos, né? Que bom, né? Hoje, administrar a ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, porque eu gosto de controlar. A gente tem que aprender, né, a tirar o controle da nossa mão, É né? difícil. Porque é difícil. É difícil. Muitas vezes... É desafiador. É desafiador. A gente não pode falar difícil. Não pode falar, desafiador. Eu aprendi isso também, gente, que é a questão, assim, quando a gente fala difícil, a nossa mente já entende assim, não, muito difícil, não vou nem tentar, vou nem sair do meu lugar para resolver. Agora, se você fala desafiador, que você está desafiando a dor, que é a origem da palavra. Então, aí a sua mente já entende que ela tem que se preparar para conseguir resolver aquilo ali. Ela um tá desafio, sendo desafiada. Não é uma derrota já. Ela está derrota. sendo desafiada a conseguir ultrapassar aquilo ali, né? E aí eu coloquei para mim como valores inegociáveis, que seria o meu bem-estar físico e mental. Então, hoje, como que eu administro o estresse? O estresse tem a todo momento, Sim, igual a doutora Thaís comentou aqui. É a todo momento. Só que eu não deixo ele acumular, ele virar uma bola de neve, para me levar a um ciclo que eu vou demorar muito a sair. Então, o que eu faço? Eu acordo, eu vou na academia. Eu vou cuidar do meu CPF. Porque eu não vou conseguir ser produtiva, eu não vou conseguir ajudar meus clientes, se eu não for uma pessoa... Né, bem consigo mesmo, né? mesmo. Então, hoje eu faço terapias, então, vamos lá. A gente aqui é a Torrica, na prática, a gente gosta de insights práticos para ajudar todo mundo que está ouvindo a gente. Como manejar esse estresse. Então, a Ana faz atividade física, são todos os dias? Atividade física todos os dias. Já pela manhã? Pela manhã. Alguns dias eu gosto de estar ao ar livre, porque eu gosto de ter o contato com a natureza, me faz muito bem.
e a meditação todas as noites. Atividade física, meditação todas as noites. E você faz um tempo específico, usa aplicativo? Como é que é a sua meditação? Eu uso um aplicativo para fazer a meditação guiada, porque eu ainda não sei fazer sozinha. Então, eu tenho priorizado esses momentos. Quando tem eventos também, que tem práticas de meditação, de yoga, coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. Hoje eu vou. Hoje eu vou para me socializar e vou também para o meu bem-estar. Sim. Gente, legal, eu queria falar aqui sobre os hábitos que a Ana criou, porque ela elencou algumas coisas que muitas pessoas não sabem, mas elas já são comprovadas cientificamente que atuam no nosso bem-estar, reduzem níveis de estresse e melhoram os sintomas de ansiedade e de depressão. Atividade física regular, práticas meditativas, contato com a natureza, socialização. Nossa! Você falou os 4 aí. Aprendi a duras Tirou 10. penas, né? Terapia, né? A Terapia terapia também. psicológica, ela já é comprovada também, cientificamente. Com Também está em estudos dia. de anos, né? Então, são Cuidadamente, evidências né? robustas, não são novidades. O que está faltando é a gente realmente Põe colocar em isso em prática. prática. E o que a maior dificuldade que a gente tem para colocar isso em prática hoje é a nossa mentalidade. Tanto a nossa própria, quanto para quem está inserido no contexto de empresa, é ainda mais desafiador, porque é cobrado externamente, não só internamente, né? De estar sempre ali padronizado, bem o tempo todo, mas como que fica bem? Como que fica bem? Tem E algumas todo mundo empresas, enxerga né? todas essas práticas que você falou, né? Muitas pessoas enxergam assim como esse é horário de folga, né? Assim, é uma coisa que você faz assim de lazer, né? E não é um cuidado que a gente precisa ter, né? A gente precisa cuidar dessa parte, né? Cuidar da mente, fazendo uma meditação, cuidar do nosso corpo físico, o que também, né, é endorfina, que também ele vai ajudar a gente também na nossa produção do dia, né? Porque o exercício físico não é só o físico, né? Ele também... Com certeza, ele libera várias substâncias no nosso corpo, como endorfinas, né? Mas, além disso, ele gera o que a gente chama de um acúmulo de adenosina ao longo do dia. Essa é uma substância que ela, lá no final do dia, quando a gente for dormir, ela atua no nosso cérebro para dar aquele cansaçozinho gostoso que você vai pegar no sono rápido. Sim. Então, além do bem-estar, ela vai favorecer um sono bacana à noite. Muito interessante. E tem um horário que é melhor ser feito a atividade física, a meditação, ou não? Pode ser qualquer horário? Sobre a atividade física, a única questão que deve ser observada é que algumas pessoas se fazem muito próximo do horário de dormir. Atrapalha o sono. Acaba tendo um pico de energia e atrasando um pouco o sono. Isso pode variar. O que eu sugiro é, você só pode fazer atividade física à noite? Faz o teste e tenta fazer o mais cedo possível. Sim. Dentro da sua realidade, né? Claro. Agora, a prática meditativa não, depende da sua intenção. A Ana, por exemplo, comentou mais cedo que ela gosta de fazer antes de dormir porque ajuda ela a pegar no sono. E tudo certo, ela fazer uma prática direcionada para esse relaxamento e indução do sono. Agora, Legal. se a sua intenção com a prática meditativa é ter mais foco, maior produtividade, reduzir o nível de ansiedade ali durante o dia, você pode fazer em qualquer horário. E não precisa parar 1 hora para meditar, meia hora. São práticas, às vezes, de 3 a 5 minutos. Muito bom. Que Ou seja, todo mundo pode fazer, todo né? mundo pode fazer. É só se Tirar disciplinar. 5 minutinhos. E o benefício, ele vem justamente com a regularidade. Então, fazer 5 minutinhos todos os dias é melhor do que você, uma vez no ano, resolver fazer 30 minutos de uma prática. Sim. Com certeza. E os estudos científicos comprovam exatamente isso da meditação, né? Que a constância é mais importante do que fazer muito de uma vez só. E tem estudos que mostram que até o lobo frontal, né, que é o responsável para tomar decisões, ele cresce com a prática de meditação constante. Então, não é uma coisa só que a gente percebe, é uma coisa que a gente até consegue provar na ciência, né? Exatamente, isso que a Dani está falando tem um estudo original que foi feito muito interessante que descobriu isso, e esses benefícios já percebidos por ressonância magnética, identificando o aumento da massa cinzenta, foram a partir de 8 semanas de prática regular, todos os dias. Que bacana. Eu gosto muito de quando tem esses estudos científicos. E eu gosto de ver o que acontece com o nosso corpo
Hoje eu procuro, hoje eu me interesso sobre isso. Antes E não. você leva isso para o seu trabalho, Ana, que hoje você tem a sua própria agência de marketing. Vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho, né? Pós-CLT, pós-burnout, pós esse processo de autocuidado, de autoconhecimento, né? Conta um pouquinho para a gente como que você atua nessa área do marketing, né? O que que você prioriza, como é que você consegue levar, né, para essa sua área, sua nova área, né, de atuação, tudo que você aprendeu aí nesse processo. Foi um processo longo. Estava até lembrando aqui com a Dani o tempo, e foi em 2023, foi logo ali. E parece que passaram já 5, 6 anos. Mas foi um processo muito intenso. E hoje eu levo para os meus clientes a leveza. O marketing... A gente acha muito importante, né? Não Isso também é um dos difícil. valores do Torrica. Porque, gente, precisa ser leve, né? Não Precisa. É porque é trabalho que tem que ser maçante, que tem que ser pesado, porque senão a gente perde a graça, né? Perde a vontade, né? A gente fica pesado, realmente. Sim. O semblante fica pesado. Mas, Ana, é porque, assim, hoje em dia, você trabalha com marketing, né? Isso. E o que a gente escuta, assim, todos nós, né, empresárias, profissional liberal, empreendedora, todos nós temos que estar inseridos hoje nas redes sociais, e são diversas, né? A gente TikTok, LinkedIn, De preferência em todas. Instagram. E assim, como conseguir ter leveza tendo que estar presente em todas essas redes e mais toda a nossa vida offline, né? A vida offline é importante. É muito importante, porque senão a gente fica intoxicado. Uhum. E como que eu falo para os meus clientes? A gente tem que planejar. Eu sou muito da gestão, né? Então, eu falo assim, vamos planejar um dia. Vamos pegar a sua agenda da semana e vamos planejar uma tarde para você criar montar conteúdo. os seus conteúdos, A criar gestão os do seus, tempo, os né? seus vídeos, criar os seus posts, fazer seus rascunhos. Tira aquilo ali. Não fica procrastinando, não. Uhum. Então, na agência, eu faço esse acompanhamento. Eu pego na mão e aí eu falo, amanhã é dia de você criar conteúdo. Isso é uma ótima já dica, né? Porque se a separou? pessoa acordar e falar, gente, hoje eu tenho que postar, já dá um estresse. Porque Aí você já não fica sabe o que você pesado. vai postar. Você está sem inspiração naquele dia, não dá para contar com a nossa inspiração Você todos os entendeu? dias, Já né? fica pesado. Você auxilia o seu cliente nessa elaboração do conteúdo? Você conversa com ele, aí vocês decidem como que vai ser, e tipo assim, você auxilia quais os tipos de post que ele vai fazer, os reels, como é que ele vai se posicionar em cada rede. Porque eu tô perguntando isso, Ana, porque hoje a gente vê assim, a evolução da inteligência artificial, né? Como que hoje é muito fácil você entrar ali, você gerar um post, você gerar um story, até imagens, né? A inteligência artificial faz hoje. Então, como não ficar igual a todo mundo, né? Como que uma agência de marketing pode ajudar para que as pessoas não percam a sua autenticidade, né? Porque isso é o fundamental, é isso que conecta com os outros, né? Ela tem que ter um toque dela, senão se uma agência, por exemplo, ou se uma pessoa chegar e for fazer a rede de outra pessoa e não tiver o toque dela ali, quem está seguindo vai perceber que não tem o toque dela, né? Vai. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande, né, nessa área. Atualmente, o marketing ele cresceu muito com a pandemia, né? Então, vão permanecer aqueles profissionais diferenciados. E como que eu trabalho na minha agência? Eu faço esse acompanhamento de perto. Não é feito em escala, porque tem muitas agências que fazem em escala, né? 8, 10 posts, 8, 10 legendas. Eu busco estar em contato com o meu cliente pelo menos uma vez por mês. A gente senta, conversa, eu quero ver o que ele gosta. Eu preciso saber se ele gosta de natureza, se ele gosta de pintar, o hobby dele é fazer cerâmica. Eu preciso saber disso, porque eu preciso trazer isso para as redes sociais dele. Porque quem conhece ele pessoalmente e quando acessar alguma das redes sociais, vai ver que aquela pessoa é a mesma. Não vai ter um ruído de comunicação. Isso é muito importante. Então, assim, o meu trabalho, ele é totalmente... eu pego realmente na mão. E eu acompanho esse cliente até que ele esteja pronto para poder seguir. Porque eu também acho que os profissionais, eles têm que administrar as suas redes. E ensinar também, né, Ana? Você falou uma coisa aí que é muito importante. Porque, assim, você pega no início, direciona, pega na mão.
mas você ensina para ele também como ele seguir sozinho, né? Porque para que ele possa também aplicar isso, né? É importante ele não ficar dependente. Isso. É importante ele saber sobre os termos que são usados, né, nas redes sociais. É importante ele saber o que ele deve observar de cada dado, até para ele delegar, sabe? Então, eu sempre falo isso. Antes da gente delegar, a gente tem que ter um conhecimento prévio, Sim, mesmo que seja claro. raso. Então, até para você avaliar, né? Como é que você vai avaliar se você não tem parâmetro, né? Sim. Você tem que saber para você avaliar, então, né? a gente tem um trabalho, assim, muito cuidadoso. E a gente também ensina, né? Eu, no caso, eu ensino as pessoas, os empresários, empreendedores, a utilizarem melhor o Instagram. Né? Eu sou especialista em Instagram, das outras áreas, né, tem outros parceiros que são, mas eu ensino, porque eu acho que a melhor forma é o conhecimento, é o trabalha de forma ensinamento. inteligente, né? Às vezes a pessoa, quem não tem conhecimento, tá lá gastando tempo, energia, fazendo coisas que talvez não vão dar resultado, né? Então, e as inteligências artificiais, elas vão crescer como muito. mexer. Vão crescer muito. Só que eu quero só que as pessoas saibam e fique, né, planta essa sementinha. As inteligências artificiais, elas são somente o nosso estagiário. Nós somos o cérebro. Né? Não é? Sim. Nós somos o cérebro. A conexão é feita entre as pessoas, né, Ana? Isso. E pegando esse gancho aqui de conexões, né? O seu trabalho, ele está intimamente ligado com o networking, né? Total. Uma chave, uma peça-chave aí no seu trabalho, o networking. Então, conta um pouquinho pra gente de como você utiliza o networking, assim, no seu trabalho, quais são as práticas para conexões, como é que seria isso aí nessa área que você atua? Então, o network ele foi muito importante no meu início e durante, e agora e sempre vai ser, porque o ser humano ele é um ser social, né? Então, eu utilizo o network para poder conhecer novas pessoas, para também buscar novos parceiros. Que tal eu expandir mais um serviço na minha agência? Deixa eu conhecer as pessoas. A maioria dos meus parceiros que trabalham comigo hoje foram pessoas que eu conheci em networking. Não foram indicações. Sim. Eu conheci a pessoa. E existe que aí deu essa afinidade, né? Deu esse match. E hoje a gente tem trabalhado super bem, com valores muito parecidos, com uma ideia muito parecida, porque eu sou muito minimalista, eu gosto de uma leveza, de uma sofisticação. Então, são pessoas que eu me conectei. E foi por meio dos encontros de network. Ah, muito bom. E, né, nós somos organizadoras de um grupo, né, de network, que é o Torrica, e a gente preza muito por isso, porque a gente acredita realmente no poder do network, né, que são as conexões genuínas. Quando você conhece uma pessoa e você se identifica com ela, você vai levar aquilo ali para sua vida, você vai indicar essa pessoa para outras pessoas. E é aí que acontece a mágica, né, a escala, porque não é você chegar num lugar, distribuir um cartão e vender o seu produto ou o seu serviço para aquela pessoa. É você realmente se conectar com ela e ampliar a sua rede, porque aí a base inteira daquela pessoa pode se tornar a sua base também, na medida que ela confia em você, no seu trabalho, no seu serviço e te indica também para a rede dela. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente trata do network, né, de forma física ali nos encontros, né, nos jantares, essa conexão mesmo interpessoal. E como fazer esse networking nas redes sociais, no digital? Porque existe, né? Tem, essa conexão no digital também existe, né? Existe. Eu observo que as pessoas, elas talvez tenham uma visão um pouco diferente sobre o network, que é real. O que as pessoas pensam? Eu vou no networking, eu vou chegar lá, eu vou entregar cartão, vou panfletar, e vou fechar negócios. Vou sair dali e vou fechar negócio. Aí você pergunta depois para a pessoa como é que foi aquele encontro, rendeu alguma conexão? Ah, não gostei não rendeu. Mas a pessoa não gerou afinidade com ninguém. Ela não sentou, não conversou, sabe? Ela não trocou contato. Ela não seguiu a pessoa nas redes sociais. Ela não deu um apoio para a pessoa. É a questão do servir primeiro, né? Gerar valor antes, porque senão a pessoa fica interesseira, né? Sim. Ela não gera valor, só quer
tirar vantagem. E uma das coisas que a Thaís falou entre os pilares do bem-estar é a socialização. Então, o network é uma forma de socialização. E uma coisa que a gente leva muito em consideração no grupo do Torrica é o senso de comunidade. Porque o network, você vai uma vez na vida, conhece umas pessoas, assim, pode até dar uma sorte de lá você fazer um negócio legal e tudo, acontece. Mas quando você conhece as pessoas e sente que vocês têm um objetivo em comum, que vocês são um grupo, uma comunidade, aí a conversa muda de figura, porque você, além de ter a parte do trabalho, você tem essa parte de bem-estar físico, que também é essencial para a vida de todas nós, Sim. empresárias, né? E do networking, do Torrica, por exemplo, eu já levei várias pessoas para minha vida pessoal. Então, olha como mudou. Não é só negócio. Sim, de Não. forma nenhuma. Não são É só muito negócios. maior. Muito além, muito né? maior. Você está inserida numa comunidade, inclusive tem estudos científicos que mostram que a mortalidade é menor quando você está dentro de uma sociedade. Tanto mortalidade quanto morbidade, que é a Sente chance de doenças. pertencente, né? E o ser humano quer isso, precisa disso. Você também acha, Thaís, que na sua formação, assim, no seu trabalho, o networking faz diferença para as mulheres que você atende? Você acha que muda vidas mesmo e melhora a qualidade de vida É um dos aliado para o negócios? controle do estresse também, né? Essa socialização. Essa questão do senso de comunidade, ela realmente é fundamental para o nosso bem-estar em saúde. Uhum. A gente tem uma visão ainda antiquada de setorizar a saúde em saúde física e saúde emocional, o que já foi um avanço, porque até pouco tempo atrás só era levada em conta a saúde física, ou seja, o corpo a parte do corpo que a gente consegue pegar, olhar e entender de cara. O coração está batendo, tem uma alergia na pele, tem uma secreção dentro do pulmão, mas a gente já tem muitos dados científicos e muito resultado prático que mostram que a saúde, a nossa saúde, ela é uma conexão da nossa parte psíquica com a nossa parte física e emocional. Se a gente não tem saúde emocional, a gente não tem saúde, ponto. Se a gente não tem saúde mental, a gente não tem saúde. Nós somos um ser único, né? Não tem como separar não é as duas separadinho. coisas. Então, toda a história que a Ana contou, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu escutei uma história muito semelhante dentro do consultório e quantas vezes eu escutei isso conversando com minhas amigas e meus amigos da área da saúde, que passaram por situações semelhantes. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. Pegando um gancho aí nessa sua fala, Ana, eu queria perguntar, né, para a gente finalizar, para você e para Ana, o que mais inspira vocês na carreira de vocês e no impacto que vocês geram nas pessoas, né, que vocês acompanham? Para mim, eu vou até pegar um gancho da fala da Ana, porque eu me identifiquei profundamente. É gerar autonomia. Eu achei muito legal quando ela trouxe isso lá, que eu nem imaginava, né? Como era um trabalho de marketing. E é o que eu faço no consultório. É o que me inspira, o que me faz ter aquela sensação gostosa de, nossa, eu amo o que eu faço. Toda vez que ali eu estou em um atendimento, então ali a pessoa entrou no consultório, eu fechei a porta, eu estou totalmente presente naquele momento. E essa sensação, ela não se desgasta, né, com o tempo. É sempre gostosinho ter esse momento. Então, na verdade, né? você dá alta para os seus pacientes, né? A acupuntura não é uma atividade que a pessoa vai e fica para sempre fazendo. A verdade é que qualquer coisa que eu faço dentro do consultório, seja acupuntura, seja fitoterapia, seja o próprio gerenciamento daquela saúde como um todo, que eu tive mais de 5 anos de atuação na saúde da família, né? Então, desde a prevenção ao tratamento das doenças como hipertensão, diabetes, a própria ansiedade, depressão, e quando necessário, aliado com outros profissionais de saúde, sendo outras especialidades médicas, ou outras áreas, como psicólogos, nutricionistas, independente da ferramenta que a gente vai usar, o que me inspira é justamente a conexão. É muito legal, é muito legal, porque ontem mesmo alguém estava falando comigo isso no direct do Instagram, mas é uma coisa que eu escuto muito no consultório.
nossa, doutora, ninguém nunca me explicou isso antes dessa forma. Eu não entendia que eu tinha esse problema de saúde ou que isso tinha esse grau de impacto. E às vezes a gente está falando de uma coisa relativamente simples, tá, Sim. gente? Não estou falando de explicar uma síndrome rara. Estou falando do seu exame de colesterol que está alterado, do seu problema do sono, dessa alteração de humor que você está achando que é normal ou que você... doutora, tem uma vitamina aí pra você me dar porque eu estou meio irritada, eu já não estou rendendo igual. Calma, peraí, vamos entender o que está acontecendo com você. Eu acho muito interessante, assim, eu E acho eu fantástico devolvo isso. essa sua abordagem, né, assim, que é tudo integrado, que somos únicas. Então, você olha todos os aspectos, né? Não é simplesmente olhar aquilo ali. Não adianta eu te dar uma receita, seja de um remédio alopático tradicional, seja de um fitoterápico, você sair pela porta e aí daqui 10 minutos você já esqueceu, às vezes nem comprar o remédio você vai ou vai usar de qualquer jeito. E você fica dependente daquilo, né? Você não tratou a causa, né? E muitas vezes você nem entendeu o que está acontecendo com você. Eu prefiro 1000 vezes, às vezes até ter mais de uma consulta, mas que você possa sair de lá entendendo, peraí, na minha saúde é um gerenciamento, é igual o que você faz, né? É uma gestão. Você começar a ter esse entendimento sobre a sua saúde, você é o gestor disso aqui. E, muito interessante essa visão. Você entender que o que você faz hoje vai impactar daqui a anos lá na frente. Eu falo isso muito, porque uma das coisas que eu mais acompanho no consultório é a alteração de colesterol e hipertensão. E muitas vezes a pessoa, justamente por ser jovem, às vezes já até faz atividade física, não entende por que a gente tem, mas o colesterol está 140, era 130, era 100 a meta, não está tão ruim. E ela não entende que daqui 40 anos, esse colesterol que está um pouquinho alterado é o que vai gerar um infarto lá na frente, um AVC, né? E é isso que eu quero que ela saia entendendo. Olha só, né? Esses fatores de risco que você tem hoje na sua saúde podem impactar de tal e tal forma e a partir daí a gente vai eleger as ferramentas para poder fazer um controle desse risco e poder atuar não só no tratamento, mas na prevenção e na promoção da saúde. É isso que faz o fogo acender aqui dentro para mim. E aí a pessoa ela sai com uma autonomia. Se amanhã ela não voltar mais em mim, não me acompanhar, ela foi em outro médico, ou ela mudar de cidade, ela foi com algo daquela consulta que é dela, é para ela e ela vai ter isso para sempre. Foi uma conexão com ela e esse entendimento de que ela está à frente na gestão da própria vida. Sim. Achei maravilhoso isso que você falou. Incrível. E achei muito interessante também que, mesmo sendo duas áreas tão distintas, né? Como que esse ponto, igual a doutora Thaís falou, que você falou aí da autonomia, como que é aplicável nos dois, né? As conexões, como que tudo se interliga, né? Assim, como que isso tudo está interligado, né? São valores, são fundamentados exatamente. Em valores. E os valores, eles vão com as pessoas. Exato, são inegociáveis, né? E a gente tem que saber gerenciar a nossa vida, a nossa profissão, a nossa saúde. A gestão está em todos os níveis. Como é que a gente pode falar? Todas as partes, né? Sim. Tá em tudo. A gente tem que saber gerenciar, senão vai virar uma bagunça. E a bagunça vai ter impactos no futuro. Hoje eu penso isso. Se eu não faço atividade hoje, eu penso, nossa, mas isso vai ter impacto lá no meu futuro. Quando eu tiver terceira idade e eu não conseguir colocar uma mala no carro. Sim. Então, hoje, eu faço não pelo hoje, mas pelo meu futuro. Pela sua saúde, meu bem-estar no futuro. E aí, vocês perguntaram, né, assim, da transformação. O que me acorda todos os dias? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, até entender que é levar o que eu sei e o que eu tenho de melhor para o outro. Então, é isso que me deixa muito motivada. É quando eu desmistifico uma crença que gravar conteúdo é trabalhoso e consigo ressignificar com o meu cliente que aquilo é só um vídeo. E que se valesse R$1.000 cada vídeo, ele iria estar ganhando muitos milhões. Sabe? Como a gente... as coisas, como a gente leva aquilo. Então, eu trabalho, eu ensino. E quando eu vejo uma pessoa mais velha que ela não teve tanto contato quanto a gente, né, com tecnologia, Instagram, né, na época era Facebook, que era a rede social mais utilizada,
Quando eu vejo ela publicando um vídeo, fazendo uma legenda, turbinando um Reels, eu fico muito feliz. Isso, para mim, é gratificante. Então, mesmo que ela estiver longe, eu mando uma mensagem. Ai, que bom em ver seu progresso, em ver a sua transformação. Porque realmente eu descobri que eu sou do ser humano. Eu acredito muito nisso. Não, e é linda essa parte de você falar isso, né? De querer que a pessoa não veja o processo como um fardo, mas que aproveite. E acaba que é um dos nossos pilares, né? Que é a leveza. Então, assim, a gente acredita muito nisso. Claro que a gente tem que ser responsável, a gente tem que entregar um projeto, a gente tem que fazer, vai ser feito, mas não precisa fazer pensando assim, nossa, que saco, aquele negócio, vou ter que gravar vídeo. Não, fazer as coisas com alegria, fazer com boa vontade, porque já muda toda a energia e você, além de fazer um trabalho melhor, você vai ser mais feliz, né? Porque a gente está sempre no processo, né? A gente nunca... todos nós aqui já alcançamos algumas coisas que a gente queria e a gente sabe, a gente quer muito uma coisa. Quando a gente alcança, a gente quer outra e outra. Então, a gente está sempre no processo. A gente nunca chega. A vida é um processo. Então, ter leveza nisso e fazer com amor faz toda a diferença. Não é só dinheiro. Eu aprendi que não é só dinheiro. Tem muito mais do que isso. E hoje você está mais feliz muito do que mais quando feliz. Você estava no alto cargo. No grupo, né, no jantar da semana passada, eu mostrei uma foto e aquela foi a única foto que eu tirei do meu processo e que me marcou muito. E eu prometi para mim mesma, essa Ana nunca mais vai existir. Uau! Nunca mais vai existir. Adorei. Gente, glória adorei. A Deus. E é isso, gente. Assim. É isso. Gente, amei o nosso bate-papo. Esse foi o nosso Papo de Rica, aqui com a doutora Thaís, a Ana Manini. Espero que vocês tirem insights poderosos, né, dessa conversa, que vocês levem as ferramentas aprendidas aqui para a vida de vocês, que vocês apliquem na prática. Vamos deixar aqui o Instagram delas também. Doutora Thaís, o seu é? doutorathaís.bh. doutorathaís.bh. O meu é @AnaManini Marketing. Ana Manini Marketing, escrito MKT. mesmo. MKT. Abreviação. Ana Manini MKT. MKT. Ok. Queria convidar vocês também para conhecerem o nosso grupo Torrica. Todas serão muito bem-vindas para participar dos nossos jantares, da nossa comunidade, do nosso clube, para que possamos crescer juntas, aumentar nossas conexões e nosso networking. Queríamos agradecer aqui também a Implementar, e a empresa que é Estúdios in Play, que é uma iniciativa da Implantar Telecom, com esse estúdio maravilhoso, essa parceria que o networking também, né, nos forneceu e que a gente pode estar aqui gravando esse podcast nesse estúdio maravilhoso, com tecnologia de ponta. Gente, a Implantar Telecom é uma empresa de tecnologia de internet. Eles têm internet ultra rápida, serviço de 24 horas de atendimento aqui em BH. Então, vale a pena, né? Se você está aí cansado de ter problemas com a sua internet, não deixe de procurá-los, porque eles atendem uma grande área aqui em BH, né? E o forte deles, né, é esse atendimento 24 horas e um atendimento diferenciado, porque muitas vezes a gente, com as empresas tradicionais, né, está acostumada a ligar e daqui a 3 dias vão resolver o problema, né? Ninguém te trata bem, resolve o seu problema. E a cultura deles é diferenciada. Vale todo mundo está conectado, né, gente? Nada pior do que ficar sem internet. Né? A gente fica estressado. É extremamente necessário hoje, ainda mais para o seu trabalho. A gente fica estressado sem internet. Gente, ficar sem internet é bom, quando a gente quer poder desconectar. Você quer Pega isolar, de surpresa. Né? Não, ninguém quer, né? Exatamente. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo. Foi uma delícia esse bate-papo. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso passar essa manhã com vocês. Que eu bom. também aprendi várias coisas a mais agora sobre a saúde integrativa. Foi muito bacana. Foi ótimo, né? Passou o tempo que a gente nem viu, né? Amei também. Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Acabou? Obrigada pela honra da gente inaugurar o podcast. Muito obrigada. Pela honra. Inauguramos com chave de ouro com vocês. Achei ótimo, gente. Ficar conversando aqui mais 2 horas. Também, foi muito legal.